Caríssimos irmãos, a verdade não teme o debate. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise da doutrina aqui no Catequista Digital. É uma tentação muito forte na sociedade moderna a ideia de que a fé é um self-service, onde cada um pode montar a sua própria religião, misturando versículos bíblicos ao gosto pessoal. No entanto, a Sagrada Escritura é categórica. Jesus Cristo fundou uma única igreja e 5 versículos bíblicos provam de forma inquestionável que esta única igreja é a Católica Apostólica Romana. A primeira prova está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este versículo é o alicerce de tudo. Jesus não prometeu fundar um conjunto de ideias ou um livro solto, mas sim a sua igreja sobre uma pessoa, Pedro, cujo nome em grego é Petros, que significa pedra. A promessa de que as portas do inferno não prevalecerão é a garantia de que a Igreja de Cristo resistirá a todas as heresias e divisões, o que explica por que a Igreja Católica está firme há mais de 2000 anos, com sucessão direta da liderança de Pedro. O segundo versículo revela o poder sacramental único dado à Igreja e aos seus sacerdotes. Em João capítulo 20, versículos 21 a 23, Jesus diz aos apóstolos: Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, eles lhes são perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Aqui, Jesus não apenas manda os apóstolos pregarem, mas confere-lhes a autoridade divina para perdoar pecados. Esta é a base bíblica irrefutável para o sacramento da reconciliação ou confissão, que só existe na Igreja Católica. Não se trata de confessar a Deus sem intermediários, mas sim de reconhecer a autoridade que Cristo outorgou à sua Igreja. Em terceiro lugar, a unidade da Igreja é confirmada em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A Bíblia é clara ao usar o singular, um só corpo e uma só fé. A existência de milhares de denominações evangélicas, cada uma pregando uma doutrina diferente, é a prova de que a multiplicidade é o oposto da Igreja verdadeira. Apenas a Igreja Católica preserva esta unidade doutrinal global. A quarta prova bíblica sobre a prática e os sacramentos da Igreja primitiva encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Igreja primitiva era uma comunidade viva, unida na doutrina dos apóstolos, que é a tradição preservada pela Igreja Católica. A expressão partir do pão não é um simples ato simbólico, é a Eucaristia, a presença real de Jesus, um sacramento central que só a Igreja Católica mantém. Por fim, o quinto versículo define a função da Igreja no mundo. Em primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, está escrito: Para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A Igreja é a coluna e firmeza da verdade. Não é a Bíblia interpretada isoladamente, nem o sentimento pessoal que sustenta a verdade, mas sim a Igreja com autoridade para ensinar, definir doutrina e corrigir. Sem esta coluna de sustentação, a fé vira uma bagunça subjetiva, onde cada um acha o que quer. Continuemos firmes na tradição e no magistério. Se desejar continuar a defesa da doutrina católica com outra questão, por favor, sinta-se à vontade.
Escreva aqui nos comentários a sua sincera opinião. Será um grande prazer debater com você a doutrina católica. Até o nosso próximo episódio apologético.